Graça e paz, amados, passando aqui para poder ser bênção na tua vida mais uma vez. Desde já, muito obrigado por vocês me receberem em seus lares através deste vídeo. Para você que não me conhece, está chegando agora, seja bem-vindo. Eu me chamo Pastor Tiago Matos e quero ser bênção na tua vida através deste canal. Amém? Falando neste canal, te convido a fazer a sua inscrição, tá bom? E se o vídeo for bênção para você, deixe o seu joinha, compartilha para que mais pessoas sejam abençoadas, porque esta é a nossa intenção, ser bênção na vida das pessoas. Amém? Quero dividir algo com vocês muito interessante, muito poderoso, que foi ministrado ao meu coração na noite de ontem, enquanto eu estudava a palavra do Senhor, em Atos. Eu já te convido a abrir a palavra do Senhor lá em Atos, Atos capítulo 9, nos últimos versículos, a partir do 36, nós vamos relembrar, através de algo que Deus fez na vida de um homem, o que ele, este mesmo homem, viu Jesus fazer. Sabe, a observação, ela é importantíssima na nossa jornada. Porque quando nós observamos, quando nós damos a atenção devida a algo importante e que vai ser agregador para a nossa vida, isso gerará grandes resultados para aquilo que estamos buscando. Vocês concordam comigo? Às vezes nós nos distraímos demais ou estamos tão confortáveis porque tem pessoas fazendo, resolvendo, que deixamos de ser interessados em aprender, em observar. Por quê? Porque estamos relaxados, porque sempre tem alguém para fazer. Mas quando nós somos observadores, quando damos a atenção a certas coisas na jornada, isso vai ser agregador em algum momento. E aqui nós vamos falar de Pedro e de Jesus. Pedro que caminhou com Jesus, Pedro que esteve pertinho, Pedro que oscilou, mesmo andando pertinho de Jesus, quando chegou a hora da verdade, ele conseguiu colocar em prática muitas coisas que ele aprendeu com o Senhor Jesus. E você? Com quem você tem andado? E essas pessoas que você tem andado são pessoas que agregam na tua vida? Você está observando o que ela faz de bom? Está tentando absorver para colocar em prática, para assim ter bons resultados como a pessoa que você observou tem? Isso é interessante. Amém? Vamos lá? Atos dos Apóstolos, capítulo 9, no versículo 26, diz assim, ó. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois de a levarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou e, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope e muitos creram no Senhor. Olha que interessante essa história. Pedro estava numa cidade, que nós lemos aqui, próximo, e aí, quando as pessoas souberam que ele estava ali, mandaram chamá-lo. Mas por que mandaram chamá-lo? Porque eles sabiam quem era Pedro. Pedro, discípulo de Jesus, que depois veio se tornar apóstolo do Senhor,
Então as pessoas sabiam que Pedro era alguém que dava continuidade ao que Jesus começou. Então, aquela mulher muito importante naquela região, nós lemos que as vizinhas, as amigas, todas pranteavam muito por causa da morte dela. E ainda mostraram o quanto ela era importante em fazer roupas, em dar esmolas, ajudar os necessitados naquela época. Uma mulher de coração puro, dedicado a fazer o serviço do Senhor Jesus na vida dos mais necessitados. Sabe? Então, quando a morte daquela mulher aconteceu, houve pranto, houve choro, houve lamentação, e as pessoas ficaram desesperadas por perder uma mulher tão importante. E aí, lembraram que Pedro estava próximo, mandaram chamá-lo, e ele veio. Você conseguiu perceber alguma semelhança nesta narrativa? Percebeu ou não percebeu? Então vamos lá. Vamos entender aonde isto começou, por que Pedro agiu desta forma, por que Pedro chegou até lá, por que ele tirou as pessoas do cenáculo. Cenáculo aqui quer dizer andar de cima. Tem outra passagem que fala sobre o cenáculo que Pedro estava, aonde a gente consegue perceber que este homem, ele foi caminhando, a vida espiritual dele foi ganhando força, corpo, sabe, foi robustecendo para que situações mais na frente, quando viesse a acontecer, ele estivesse pronto para poder transbordar na vida das pessoas o que ele aprendeu com Jesus. Agora, nós vamos lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 35, que diz assim, ó: falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegaram à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus ao alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Olha as semelhanças. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Olha só o que nós estamos acessando aqui. Está conseguindo entender? Então Jesus ele chega na casa de Jairo, a filha dele já estava morta, quando Jesus libera uma palavra de que a vida ainda existia naquela jovem, naquela criança. As pessoas ficaram debochando, e o que ele faz? Ele tira todo mundo, leva o pai, a mãe, Pedro, Tiago e João com ele somente. E ali ele ministra vida para aquela criança e vida para o ambiente daquela família com a ressurreição. Quem estava com Jesus observando isso tudo? Pedro. Está conseguindo entender a importância de não somente escolhermos com quem andaremos, mas observar essas pessoas, porque com certeza, se você escolheu pessoas boas para andar com elas, tem muita coisa que tem nelas que vai agregar na tua vida. Você concorda comigo? Eu não vou escolher qualquer pessoa. Se eu for sensato, centrado, eu vou escolher pessoas boas para caminhar com elas e observar o que elas fazem para ter sucesso e fazer da mesma forma ou até melhor, porque uma boa observação vai gerar muitas ideias, principalmente quando a nossa mente e o nosso coração está fértil para poder aprender. Então Pedro estava pertinho de Jesus e ele aprendeu muitas coisas com o mestre, e quando chegou a oportunidade para ele poder ressuscitar Dorcas, ele colocou algumas coisas em prática para poder ressuscitar aquela mulher, como por exemplo, ele tira todo mundo daquele ambiente e ali ele dobra o joelho para poder orar e falar ao Senhor. E aí eu quero lembrar mais uma passagem com semelhança
por onde Pedro passou, o que ele fez para que isso viesse a gerar grande amadurecimento em sua vida. Nós lemos que no cenáculo, a mulher já estava lá no cenáculo quando ele chegou, ele foi levado para lá, e ali ele pede para que todos saiam, ele ajoelha e ora para poder falar com o Senhor. E aonde ele aprendeu isso? Quando a gente volta, né, em Atos, no capítulo 1, no versículo 12, diz assim, ó, então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto com a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Olha só, o cenáculo já foi um lugar ambientado para Pedro, porque Pedro lá se reuniu com o povo, ali o mover do Espírito começou nos dias de Pentecoste, então o lugar cenáculo, o lugar de cima, já era um lugar ambientado para Pedro, oração já era algo vivido por Pedro, então quando ele chega na situação de Dorcas e ele só coloca em prática o que ele fez, observou enquanto estava com Jesus. E nessa passagem de Atos 1, Jesus já tinha ressuscitado e ele já chama a responsabilidade de liderar os discípulos e foi colocando em prática o que Jesus o ensinou. Então no cenáculo ele orou, aqui aonde a Dorcas estava, o corpo dela no cenáculo, ele ali dobrou os joelhos e orou, como nós lemos, e a ressurreição veio sobre a vida daquela mulher, como aconteceu com a filha de Jairo, quando ali Jesus fez aquela ação de milagre. Amém? Eu quero abençoar a tua vida com esta palavra no nome de Jesus. Espero que ela seja bênção. Como é bom nós conhecermos a palavra. Como é bom termos acesso às escrituras e o poder transformador, sabe? Da mesma forma que Dorca foi ressuscitada, que a filha de Jairo foi ressuscitada, eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida neste vídeo, que haja a ressurreição de Jesus Cristo na tua história, no nome de Jesus. Que haja a ressurreição de Jesus Cristo no teu espírito. Que a confiança volte a queimar no teu coração, que a certeza de que Cristo é contigo seja maior do que tudo no teu ser. Ele é poderoso para operar milagres, ainda hoje ele continua vivo. Hoje ele está aqui representado pelo Espírito Santo de Deus, mas operando maravilhas como fez através de Pedro. E fará na tua vida também. Amém? Receba essa palavra no nome de Jesus, seja um bom observador, mas antes de observar, escolha as pessoas certas, de sucesso, pessoas que estão conseguindo, pessoas que um dia caíram, mas hoje se levantaram, pessoas que um dia provaram do fracasso, mas hoje têm vivenciado o sucesso. Começa a andar com essas pessoas que vão agregar na tua vida, observe os passos, como ela faz para poder ser o que é, e assim ser agregador na tua vida. Amém? Eu te abençoo com esta palavra no nome de Jesus, e se ela foi bênção, compartilha, para que mais pessoas sejam abençoadas. Amém?